Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galerinha, mais um vídeo aqui para falar do nosso indicador Fênix, que agora tem versão de teste para vocês. Basta vocês me chamarem lá no canal do Telegram, no meu WhatsApp, que eu mando a versão teste para você, beleza? Então, hoje eu vou explicar aqui um pouco de como é que funciona algumas das entradas. Na verdade, eu não vou falar sobre todas, porque são muita coisa. Isso aí vai para a mentoria, para você aprender todo o funcionamento do indicador. Mas vou passar para vocês dois tipos de entradas que são muito importantes e um pouco da análise do volume que eu utilizo aqui nesse indicador. Beleza? Então vamos lá. Isso aqui, galera, é o ativo do mini índice futuro no período de 1 minuto. Esse indicador ele serve para qualquer time frame. Eu prefiro olhar no 1 minuto, que ele permite mais entradas e consigo visualizar movimentos mais rápidos, beleza? Mas dá para fazer isso em qualquer time frame. Então, galera, aqui no ativo do mini índice, hoje, no pregão de hoje, sexta-feira, dia 6/8/2021. Vamos dar uma analisadinha como é que foi essas entradas. Lembrando que esse indicador ele não repinta, então todas as setas, todo o oscilador, o volume, nada disso aqui repinta. Então, ajuda demais a pegar as entradas, beleza? Então, galera, ó, como é que funciona aqui o indicador? As setas de entrada, nós vamos fazer entrada pelas setas quando tivermos confirmação pelo volume. Como é que vai ser essa confirmação pelo volume? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, isso aqui eu já falei em outro vídeo. Eu tenho a média lenta, mostrando aqui uma tendência de alta, clara no indicador, ó. Então, isso aqui já me mostra que eu não posso pegar a entrada vendedora, porque eu estou dentro de uma tendência de alta. Mas quando é que eu poderia pegar uma venda numa tendência de alta? No caso, eu vou estar tentando pegar uma reversão, vou estar entrando contra a tendência. Quando é que eu vou poder pegar isso? Quando eu ver condições no volume, por exemplo, aquela tendência ela tiver fraca. Por exemplo, aqui, ó, o preço ele estava subindo, os candles subindo, ó, e o nosso volume ele estava diminuindo, beleza? Então aqui, provavelmente, a gente poderia pegar uma entrada de venda a favor. Por quê? Porque quando ele deu, ó, um candle com a seta, olha qual foi o candle, olha o tamanho desse volume comparado ao volume comprador que estava subindo, ó. O preço subindo e o volume diminuindo. E depois eu tive um candle engolfando os outros candles anteriores, e esse candle, o volume dele estava muito maior do que o volume de compra, beleza? Então aqui seria o gatilho para a gente poder pegar a venda com o stop em cima da máxima, estava o stop até um pouquinho caro, e tentar levar o trade, e tentar levar nessa saída. Essa saída aqui, é interessante saber por que, que nós sairíamos aqui, que é por conta do volume. Geralmente, quando tem um volume elevado, ou um pico aqui de volume, eu até coloquei uma linha aqui para mostrar esses picos de volume. Quando tem esse pico de volume, geralmente tem que ter uma saída, porque possivelmente o preço vai reverter. Foi o que aconteceu aqui, ó. Logo depois ele reverteu. E aqui, essa entrada aqui de compra, como poderíamos tentar pegar essa entrada de compra? No momento que deu a seta de compra, veja só aqui, nós estamos aqui, ó, tentando começar uma tendência de baixa na média lenta. Beleza? Estava tentando entrar no movimento de venda, numa tendência de baixa. Porém, eu tenho aqui o suporte, né? Um suportezinho aqui de pavio que estava formado. Ele criou esse suportezinho aqui e estava mandando essa compra. Vamos analisar o volume. O preço ele estava caindo. Volume constante, volume alto. Depois veio um candle com volume menor do que o volume anterior que formou o suporte. Depois tivemos aqui o candle que deu essa compra. Aqui não seria um gatilho de entrada por conta de que o preço ele estava ganhando força. Ó. Veja que o preço ele estava caindo e o volume estava aumentando.
beleza? Tem aqui pico de volume, que é outra coisa que isso aí a gente ensina na mentoria, mas aqui no padrão operacional básico não seria uma entrada compradora, beleza? Porque o preço ele estava caindo e estava aumentando o volume. Então ele poderia romper esse suporte e continuar descendo. Tranquilo? E aqui foi dia de payroll, aqui saiu a notícia do payroll, eu estava operando nesse momento, ele deu até uma volatilidade legal, ó, desceu, depois subiu. Um momento que a gente poderia pensar em comprar, porém aqui estava um pouco complicado por conta do stop que estava muito alto, é quando o que, ó? Aqui estava mostrando essa compra, o preço ele subiu. Quando ele volta aqui para fazer uma pequena correção, ele volta com pouco volume, ó. Tá vendo isso? E logo depois um candle com volume maior do que os volumes anteriores. Então aqui seria o gatilho para comprar. Só que aqui, para tentar pegar essa entrada aqui, seria um padrão N, né? Pivôzinho de alta. O stop teria que ser no mínimo aqui, ó. No mínimo aqui, atrás do fundo. E o stop ideal é lá embaixo. Só que ficava muito caro. Mas aqui deu um gatilho de compra por conta dessa entrada daqui, ó, que a gente não pegaria na seta. Aqui novamente o preço deu aquela subida com volume constante, não teve como tentar fazer a venda aqui, porque o preço estava subindo. Tivemos depois, ó, depois da seta, tivemos o que? Na verdade, na seta, um candle subindo com volume pequeno. Quando deu um candle com volume maior do que o volume de compra, poderia ser um gatilho para vender. Olha o que aconteceu. Desceu novamente. Stop estava caro, mas o preço respeitou 300 pontos. E olha a saída, naquele pico de volume. E aqui, tivemos aqui uma entrada de compra. Essa entrada de compra aqui é um pouco mais arriscada, porém eu estou dentro de uma tendência de alta, ó, mostrada pelo histograma. Só que eu vejo, ó, o preço estava caindo e o volume, ó, olha só, ele estava diminuindo, ó. Aqui, deixa eu ver, vamos lá. Na verdade, não. Os candles eles estavam até com volume alto, ó. Só que ele deu pico de volume. Aí tem outra estratégia envolvida, mas a estratégia que eu quero passar para vocês é essa, ó. Se o preço ele está subindo, para a gente poder pegar uma entrada, por exemplo, de venda aqui nessa seta, não teria como. Por quê? Porque eu não estou vendo volume vendedor. Eu tenho que ver o preço descer e voltar sem volume comprador para a gente poder tentar vender. Vamos ver aqui. Não teve como ainda vender, ó. Mesmo que dê uma entrada aqui de venda boa, mesmo estando numa região aqui na extremidade do canal, não tinha como vender, porque não teve um teste dessa região, beleza? No teste da região que tiver a seta de entrada, a gente pode tentar fazer um trade. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa região de entrada aqui de compra. Veja só, o preço subiu. Eu não faço a minha compra de imediato aqui, porque o preço estava caindo, ó, e caindo com volume. O que o preço fez? Ele deu uma subida. Quando ele voltou, ó, ele voltou aqui bem próximo da minha seta de entrada. Olha só, pouco volume na queda, ó. Olha os candles de queda. Pouco volume na queda, muito menor do que os volumes anteriores dessa pernada. O que aconteceu aqui depois? Seria aqui o gatilho, o preço subiu. Mesma coisa aqui, ó. E isso aqui eu tentando pegar uma operação ainda a favor da tendência, porque o histograma, em nenhum momento ele foi para baixo, em nenhum momento ele ficou abaixo da linha de zero. Tivemos aqui uma venda, que aqui seria contra a tendência. Como é que a gente poderia pegar essa venda contra a tendência? O preço ele precisa voltar. Olha só, os dois candlezinhos aqui voltando, ó, voltando, com pouco volume comprador. Quando aparece volume vendedor, padrão de candle de reversão, ó, padrãozinho de candle de reversão, só dando um gatilho para a gente poder pegar a venda.
500 pontos de queda. Aqui tivemos, ó, essa entrada de compra. Veja que eu estou aqui contra a tendência. O que acontece? O preço estava caindo com o volume vendedor, deu pico de volume. Eu vejo aqui, ó, o preço dá uma subidinha, depois ele volta a testar. Eu não entro na minha operação já porque tem a seta, porque eu estava vendo ó, que o preço estava caindo com muito volume. Quando ele volta a testar ó, sem volume, com volume pequeno de venda, eu posso tentar efetuar a minha compra. E o preço sobe, ó. Então, usando esses filtros que eu explico detalhadamente na mentoria, as entradas elas são muito mais assertivas e com stop muito curto. Porque se você parar para pensar, você pegar uma entrada aqui, ó, tentar pegar uma entrada, por exemplo, deixa eu ver, essa aqui, essa venda aqui, se fosse vender na seta de entrada, você tinha um stop aqui de 300 pontos. Se você faz a análise, o seu stop aqui ele cai para 200, porque você está esperando o padrão de candle, você esperou o teste, esperou o volume pequeno, e existem outros fatorzinhos também, né? De região, toda uma análise que complementa essa estrutura operacional que a gente fornece com o indicador Fênix, beleza? Então, todo esse operacional, ele vai fornecer essas entradas, ó, porque aqui foi a entrada de bater meta, aqui foi uma entrada de bater meta, aqui foi uma entrada de bater meta. Deixa eu ver. Tivemos aqui outra entrada de bater meta. Tivemos entradas de pullback no rompimento, que não tiveram seta de entrada, que não necessariamente a gente espera ter seta de entrada, não. A gente tem confirmações, ó, pelo nosso histograma e o volume, que não precisa necessariamente aparecer uma seta de entrada para a gente poder pegar uma operação. Por exemplo, quando teve aqui, ó, essa região de resistência que tenha sido rompida e voltou e criou essa resistência. Como é que a gente entraria comprado nessa operação? Estou aqui dentro de uma tendência de alta, clara. O indicador aqui está mandando vender, mas eu estou aqui contra a tendência e o preço ele está subindo com volume alto, ó, um volumezinho bacana. Quando ele volta a testar, que possivelmente seria um pullback, ó, ou um falso rompimento, ele volta a testar a resistência, que agora vai virar um suporte, ele volta a testar sem volume. Quando ele volta e sobe com volume, tem uma possível compra. Isso aqui a favor da tendência. Então, existem muitas análises que eu ensino detalhadamente como se operar com elas e todos os gatilhos na nossa mentoria, beleza? Então, galera, quem tiver interesse, basta me chamar aí no WhatsApp ou no Telegram, que eu vou explicar o funcionamento do indicador e ele está com uma promoção muito legal. Então, vale muito a pena, galera. Só pelas aulas, pelo funcionamento aqui do indicador, vai mudar a sua visão de mercado e vai melhorar muito seus trades, beleza? E até como a gente ensina como entrar na operação e também como segurar ela, aonde possivelmente tem saídas, porque o preço ele faz padrões de comportamento que só fazem pegar stop da galera e muita gente não sabe como isso acontece. Então, com as nossas aulas, a gente ensina como é que você consegue pegar esses trades e não tá levando violinadas, entendeu? Então é isso aí, galera. Mais um videozinho aí curto para falar um pouco do indicador. Vejam aqui, ó, teve no final do pregão uma lateralizaçãozinha. Em lateralização a gente opera também, viu? Então, tudo isso aí eu ensino na mentoria, como operar na lateralização, como operar na tendência, como operar na reversão. Beleza? Então é isso aí, tamo junto. Valeu!